Um erro, uma dor, uma sentença. Essa é a realidade de Elias. Um médico condenado ao silêncio ensurdecedor. Mas para entender o peso do seu fardo, é preciso voltar ao tempo em que ele ainda tinha um lar e um nome. Elias nasceu em 1780, em um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais, onde o tempo era medido pelo mugido das vacas e o ritmo das estações. O vilarejo não passava de um punhado de casas de barro e madeira, dispersas ao longo de um campo imenso. As ruas de terra batida e poeirenta mal permitiam a passagem dos carros de bois, e a vida parecia seguir seu curso sem pressa, entre a simplicidade da natureza e a escassez das coisas. O céu, sempre amplo e imenso, parecia cobrar da terra uma quietude inabalável. Ali, as pessoas se conheciam pelo nome, pelos gestos simples, e suas vidas eram tecidas de memória e rotina. Nada era efêmero. Cada passo na estrada de terra parecia acompanhar a batida constante dos corações do vilarejo. A infância de Elias foi marcada por essa paisagem quase imutável, onde o som das vacas sendo ordenhadas e o cheiro do leite fresco dominavam suas manhãs. O barulho do gado, o rangido das carroças sobre a terra seca e o constante farfalhar das folhas das árvores se misturavam em uma sinfonia rural, familiar e aconchegante. Elias se acostumara a acordar antes do sol nascer. O calor suave do leite ainda morno nas mãos de sua mãe, o cheiro do feno, e a sensação de que o tempo passava devagar, mas de forma plena. Seu pai, Coronel Jerônimo, era um homem de estatura imponente e olhar severo. Cada linha em seu rosto contava a história de alguém que se via acima dos outros, e ele exigia o mesmo respeito de todos. Suas mãos, sempre firmes e dominantes, possuíam a força que ele usava para comandar sua fazenda e, de certa forma, a vida de Elias. Ele acreditava que seu filho deveria ser mais do que um simples fazendeiro, mais do que um homem de campo. Você será médico, Elias. Não há outra opção. As palavras de seu pai, impositivas, pesavam em seu peito, como se fossem ditadas por uma voz ancestral, uma voz que jamais admitia questionamentos. Para o coronel, a medicina era a chave para o status e a posição que ele almejava, o ponto de partida para uma ascensão que jamais seria alcançada com o gado. Aos 16 anos, Elias se viu forçado a deixar para trás as tardes passadas no campo, ouvindo o som tranquilo das vacas e vendo a mãe trabalhar ao seu lado. Aquele futuro já estava decidido. Ele trocaria a vida simples por algo muito maior, mais distante. Ele deixou a tranquilidade do vilarejo e foi para São Paulo, onde a cidade, com suas ruas de pedra escorregadias e casarões imponentes, o engoliu de imediato. Não havia lugar para o jovem Elias naquelas ruas. O calor abafado das ruas, o som das carruagens e a mistura de odores de comida e esgoto pareciam sufocá-lo. Nada do que ele conhecia estava ali, mas aos poucos ele foi se acostumando com a cidade. As tardes de aulas na recém-fundada Faculdade de Medicina foram se tornando seu refúgio. Os mestres, com seus trajes elegantes e palavras complicadas, tentavam impô-lo à rigidez das normas, mas Elias se via encantado pela arte de curar, não pela fama que isso poderia trazer, mas pela missão de aliviar o sofrimento humano. A verdadeira medicina não é uma questão de diploma ou de honra, Elias pensava, olhando os corpos sofrendo nas ruas imundas da cidade. Ela é uma questão de vida e morte. O jovem médico logo se apaixonou pela ideia de ser a diferença entre a dor e o alívio. Aquele não era apenas um lugar de aprendizado, mas um campo de batalha onde ele poderia fazer a diferença. Todos os dias, ao final das aulas, ele ia para os bairros mais pobres da cidade, onde febres e doenças como a cólera matavam sem piedade. As pessoas ali não tinham acesso aos cuidados de um médico e Elias dedicava seu tempo a curá-las, sem cobrar nada em troca. Elias se lembrava do pequeno Tiago, filho do sapateiro, cuja perna quebrada seria amputada por um curandeiro local. O garoto, com os olhos cheios de lágrimas e medo, fora levado ao curandeiro, que sugeriu que a única solução era amputar a perna. Elias, com o conhecimento que adquirira em São Paulo, conseguiu salvar a perna da criança, imobilizando o membro de forma correta.
O sorriso de Tiago e o agradecimento da mãe, uma mulher simples e com as mãos calejadas de tanto trabalhar, nunca saíram da sua memória. O saber é o único luxo que vale a pena. Pai, ele escreveria em cartas que eram enviadas com a esperança de que o pai compreendesse sua missão. E a recompensa é o sorriso de quem já não tem mais nada. Com o passar dos anos, Elias foi ganhando respeito na cidade, mas seu coração ainda chamava pela tranquilidade do vilarejo. Com 20 e poucos anos, ele retornou à sua terra natal, onde a necessidade de um médico era evidente. O médico da cidade, Dr. Álvaro, já estava em idade avançada, suas mãos trêmulas e sua mente perdida em métodos antiquados, quase supersticiosos. O vilarejo estava faminto por alguém que soubesse mais. Eles precisam de mim, pensava Elias, ao olhar a pequena clínica do Dr. Álvaro, que mal conseguia lidar com os simples casos de febre. Porém, seu retorno ao vilarejo não foi uma simples volta ao lar. Seu pai, Coronel Jerônimo, não aceitaria tão facilmente o fato de Elias escolher servir aos pobres. Você tem um diploma de São Paulo, Elias. Seu lugar não é aqui no meio da lama e da miséria. O coronel, com seu olhar impiedoso e suas palavras afiadas como lâminas, não aceitava o fato de que seu filho estava distante do glamour de ser um médico renomado na capital. Aqui você perde seu tempo. Eu paguei sua educação para que fosse grande, não para ser um médico de beira de estrada. Elias, com o rosto tingido de tensão, manteve a calma. Pai, eu sou médico para ajudar os que mais precisam, não para engrandecer nossa família. Aqui nesse vilarejo é onde sou necessário. Esse foi o primeiro grande choque de Elias com a realidade de sua família. O coronel, com o orgulho de quem possui o mundo, nunca compreendeu os sentimentos do filho. Para ele, a honra de ter um filho médico era mais importante que a missão de curar. Foi em uma festa simples do vilarejo, iluminada por lampiões a óleo e acompanhada de risos tímidos, que Elias conheceu Clara. Ela era a professora da pequena escola do vilarejo. Não possuía as roupas finas da nobreza ou a beleza exagerada das mulheres da capital, mas, aos olhos de Elias, ela possuía algo mais. Seus olhos grandes e profundos refletiam um mundo de emoções que ele nunca soubera decifrar. Ela parecia ver o homem que ele realmente era, não o médico com um diploma nas mãos. Você é mais do que um médico, Elias. Você é um homem que se importa com os outros, que sente a dor dos outros, disse Clara, em um sussurro, enquanto caminhavam sob as árvores do vilarejo, à luz suave da lua. A sinceridade de suas palavras penetrou a alma de Elias como um bálsamo. O romance floresceu, embora precisasse ser escondido, pois o coronel Jerônimo não aceitaria Clara, uma moça simples do vilarejo, como esposa de seu filho. Mesmo assim, o amor entre Elias e Clara cresceu. E logo seu casamento foi uma inevitabilidade. O coronel furioso deserdou Elias. Você escolheu a miséria e a desonra. Uma mulher simples não é digna de carregar o nome que dei. Com Clara ao seu lado, Elias seguiu seu caminho, sem dinheiro, sem apoio, mas com a certeza do amor. Mesmo sem recursos, com o tempo, o casal começou a construir sua vida. Clara, com sua paixão pela educação, alfabetizou as crianças da cidade e até os trabalhadores da fazenda, que nunca aprenderam a ler e escrever. Juntos começaram a sonhar com o futuro, um futuro simples, mas seguro. Já pensavam em expandir a família, em dar aos filhos um lar repleto de amor e conhecimento, assim como eles haviam sonhado. Agora nós temos tudo o que precisamos, dizia Clara com um sorriso, enquanto Elias olhava para a casa simples que haviam construído com suas próprias mãos, cada canto marcado pelo esforço e pela dedicação de ambos. O amor, os sonhos, tudo parecia estar em seu lugar, mas, como sempre, a felicidade foi fugaz. Meses se passaram, e uma noite fria e chuvosa algo mudou. Clara, frágil, pediu ajuda com urgência. Elias, com o coração apertado e a mente invadida por um pânico crescente, correu até ela. O desespero o dominava. Suas mãos trêmulas tentando cuidar de Clara como sempre fizera, mas algo dentro dele já não era mais o mesmo. O medo, a tensão e o cansaço tomaram conta dele. E o que deveria ser um momento de calma e controle transformou-se em um turbilhão de angústia.
Ele sabia o que estava em jogo, mas a cada passo, cada tentativa, o desespero parecia aumentar. A chuva, pesada e implacável, batia nas janelas criando uma sinfonia de dor e desespero que parecia ecoar no peito de Elias. Ele falhou, e a culpa que ele carregou a partir daquele momento se tornou o único fardo real que lhe restou. O peso da tragédia o esmagou, e a vida que ele tentara salvar se esvaiu como a água da chuva, silenciosa e implacável. Eu tentei, mas no final nada podia ser feito. A vida é feita de perdas, e essa foi a minha maior perda. Após a perda de Clara, Elias se viu mergulhado em um abismo de dor e solidão. O vilarejo, antes um cenário de sonhos e possibilidades, agora se tornava uma prisão insuportável. Sua casa, que antes era o refúgio acolhedor do casal, agora parecia um mausoléu. Cada canto da casa lembrava ele de Clara. O cheiro do café que ela costumava preparar pela manhã, o livro de histórias que ela deixava ao lado da cama, os pequenos gestos de carinho que ele agora sentia como um vazio profundo. O olhar dele sempre se voltava para a cadeira onde Clara costumava sentar. O lugar vazio. Um lembrete cruel de tudo o que ele perdera. Eu matei ela. Eu falhei, pensava, enquanto seus olhos perambulavam pela casa em busca de algo que ainda pudesse fazer sentido. O peso da culpa o acompanhava a cada passo. Cada parede parecia murmurar o que ele já sabia, o que ele não podia mais negar. Eu não sou mais quem eu era, ele refletia, vagando sem rumo pelo vilarejo, vendo os outros moradores com uma sensação crescente de que ele era um estranho ali. Ele não conseguia mais curar a si mesmo, muito menos aos outros. O vilarejo, com suas ruas de terra e seus campos, agora o afligia. Era como se a terra, a poeira e o vento sussurrassem sua culpa a cada passo que dava. A sensação de impotência o sufocava, e ele mal conseguia respirar. Por meses, Elias vagou por sua rotina como um espectro. Ele ainda atendia aos pacientes, mas o brilho em seus olhos já não existia. As mãos que antes eram firmes e hábeis nas cirurgias, agora tremiam ao tocar um simples curativo. O seu olhar, antes cheio de vida e confiança, agora refletia uma vacuidade que ele mesmo não conseguia entender. As palavras dos pacientes soavam distantes, sem impacto, e a dor de cada um parecia não afetá-lo como antes. A culpa ainda o consumia, como uma sombra implacável. Eu não mereço o perdão. Não mereço a paz, pensava, enquanto tentava se afastar de sua própria dor, mas ela o perseguia incessantemente. Em suas noites sem sono, ele sentia a presença de Clara, como se ela estivesse ao seu lado, esperando que ele tivesse feito mais. As tardes na pequena clínica do vilarejo não eram mais o alívio que ele buscava, mas uma maneira de preencher o vazio. Ele se dedicava a cada paciente com um esforço mecânico, tentando apagar o eco da dor que lhe consumia, mas nunca conseguia afastar o peso da culpa que o esmagava. O vilarejo parecia cada vez mais distante, como se ele não fizesse mais parte daquele mundo. As pessoas o viam de longe, mas já não o procuravam com os mesmos olhos de antes. Elias, o médico jovem e talentoso, agora era apenas o homem que perdeu tudo. Ele se perguntava constantemente: onde foi que eu errei? Onde eu falhei? Foi então que, em uma noite qualquer, o chamado veio. Um garoto trêmulo bateu à sua porta. A viúva Sofia, doutor. Ela precisa do senhor. A aflição na voz do menino era desesperadora. Elias sentiu seu coração apertar, mas sua mente estava turva. Mais uma noite, mais uma dor. Sem escolhas. Ele vestiu a capa e montou em seu cavalo, o vento frio cortando sua face, enquanto o céu pesado e ameaçador parecia predizer mais uma tragédia. O som do cavalo ecoava nas ruas vazias, enquanto Elias se afastava da sua casa, mas ele não sentia alívio. Nada trazia alívio. Ao chegar à cabana de Sofia, o cenário estava envolto em um silêncio profundo. O quarto, mal iluminado pela luz tênue de uma vela, estava repleto de tensão. O cheiro de umidade misturado à fumaça da vela enchia o ar, e o calor abafado do lugar parecia sufocar Elias. Ele sentia o peso da cena à sua volta. Mais uma vida, mais um desafio.
E mais uma oportunidade de falhar, ele pensava, o suor frio escorrendo pela sua testa, enquanto começava a examinar Sofia. Elias, com seus conhecimentos técnicos, examinou rapidamente o estado da mulher. Complicação grave, pensou, sua mente analisando o cenário, mas seu corpo vacilando. Ele sabia que a situação era crítica, que havia a chance de perder mãe e filho. Não posso perder mais uma pessoa. Eu não posso fazer isso comigo mesmo. Ele pensou, mas a sensação de impotência parecia esmagá-lo. Ele queria fugir. Aquele não era seu lugar. O medo da falha, a lembrança de Clara, o pavor de falhar novamente. Mas seus olhos se firmaram nos de Sofia, e ele soube, naquele instante, que não poderia mais fugir. Ele ficaria. Ele era o médico. Não falharei novamente, jurou para si mesmo. Mas algo em seu peito ainda o fazia hesitar. E foi nesse momento que a porta se abriu abruptamente. O pároco irrompeu na cabana, interrompendo a tensão do momento, a arrogância da ciência. Ele exclamou com a voz carregada de condenação. Deixe a natureza seguir seu curso. Doutor, não brinque com o destino. As palavras do padre soaram como uma facada no peito de Elias, que sentiu o calor da raiva tomando conta de seu corpo. Elias, tomado pela raiva e pela dor, o enfrentou. Meu dever é com a vida, padre, não com o julgamento. A tensão entre eles era palpável. A raiva fervia nas veias de Elias, mas ele se manteve firme. Ele não podia deixar que a fé supersticiosa do padre interferisse naquele momento crucial. Ele precisava fazer o que fosse necessário para salvar Sofia. Enquanto as dores de Sofia aumentavam, Elias sentiu o corpo da mulher se contorcer. Seus dedos, agora trêmulos e frios, tocaram a mão de Sofia. Ele sentiu o tremor nas mãos dela e, sem querer, revelou sua própria vulnerabilidade, Ofia. Com o olhar cansado, a boca ressequida e o corpo marcado pela dor, sussurrou. O senhor também carrega fantasmas. Aquelas palavras atravessaram Elias como uma lâmina afiada. Ele congelou. O peso daquelas palavras fazendo sua mente fugir para o passado, para a tragédia de Clara. Mas naquele momento, o trabalho exigia o relicário, o objeto que ele carregava como um símbolo de sua dor. Ele tocou a mala, e o terror de expor o segredo quase o paralisou. Mas não podia mais evitar. Ele retirou o relicário, e por mais um segundo o segredo estava seguro. Sofia, entre gemidos de dor, o chamou em um momento de calma. Qual é o seu fantasma, doutor? Sua voz era suave, mas penetrante, como se soubesse que ele precisava falar. Elias, ajoelhado ao lado dela, sentiu o vazio se abrir em seu peito. Foi uma noite fria, Sofia. 4 anos atrás. Sua voz vacilou e ele respirou fundo. Ainda não era a hora, mas a natureza. Ela falou mais alto. Clara, minha esposa. Ela estava tão feliz. Eu era o médico, o melhor. Mas quando foi a minha casa, a minha mulher, o meu filho, o medo me cegou. Ele fez uma pausa, sentindo o peso da dor. A complicação veio rápido demais. Eu sabia o que tinha que ser feito. O bisturi, a decisão. Eu hesitei. Por um instante, eu quis que outro tomasse a decisão por mim. Quando retomei o controle, era tarde demais. O silêncio tomou conta da cabana, e Elias segurou o relicário com as mãos trêmulas. Clara me olhou. Ela estava morrendo e eu a matei. O bebê, Júlio, ele não chorou. Não havia som, Sofia. Aquele silêncio. É o que eu escuto todas as noites. Ele abriu o relicário, retirando o sapatinho. O último vestígio de Clara. A última coisa que ela me disse, o último suspiro. Ela não me culpou. Apenas sussurrou, com a pouca força que lhe restava. Coloque ele em meus braços. Elias, por favor. As lágrimas desceram de seus olhos incontroláveis. Eu a matei. E eu não consegui dar a ela a única coisa que ela me pediu. Eu a tirei dos meus braços para fugir. E o erro foi meu, Sofia. Com a serenidade que a dor só pode proporcionar, não o julgou. Ela o entendeu. Sua culpa foi paga com sua solidão. Doutor, agora encontre o perdão que a vida lhe oferece. Elias, com a voz ainda rouca e o peito apertado, sentiu o peso de suas palavras.
Talvez fosse hora de começar a perdoar a si mesmo. A complicação se agravou. O parto atingiu o ponto de não retorno. Sofia estava quase sem forças. O medo tomou conta de Elias, mas algo ainda o mantinha em pé. Ele sentia seu corpo rígido, a mente turva, aos pensamentos em desordem. As batidas do seu coração eram rápidas, descompassadas, como se o medo estivesse consumindo sua própria vida. Eu não posso falhar. Não outra vez. Ele pensava isso repetidamente enquanto a pressão aumentava, mas as palavras não chegavam aos seus lábios. O calor dentro da cabana era sufocante. O suor de Sofia se misturava com o cheiro da terra úmida que entrava pela janela entreaberta. Os gritos dela, abafados, ecoavam na mente de Elias, mas ele não podia ceder à dor. O medo de repetir o que aconteceu com Clara estava em cada fibra do seu ser. Eu não posso perder outra vida. Não novamente. Ele tinha a sensação de que o tempo estava contra ele, e cada segundo parecia se arrastar. Uma eternidade de indecisão e terror. Foi então que Sofia o tocou. Ela agarrou seu braço, não com a mão de uma paciente, mas com a força de quem já enfrentou a morte. Sua mão estava fria, mas firme, como se ela sentisse que aquela era a última chance. Ela o olhou com uma intensidade que Elias nunca imaginara que pudesse ver em uma mulher tão frágil. Eu confio, doutor, sussurrou ela, com a voz rasgada pela dor, mas também carregada de algo que Elias não soubera identificar até então. Eu confio nas suas mãos que tremeram. Tente e me liberte. Aquelas palavras o atingiram com a força de um golpe. Ele sentiu o peso da culpa se dissipando, mesmo que por um breve momento. Era como se ela estivesse, naquele instante, lhe oferecendo o perdão que ele nunca imaginou receber. Eu sou o médico. Eu posso salvar ela. Eu vou salvar ela, pensou Elias, agora determinado. Ele não sabia como, mas sabia que tinha que agir, não mais com medo, mas com a força de um homem que, finalmente, aceitava sua responsabilidade. Elias agiu. Ele não teve tempo para pensar nas consequências, não teve tempo para rever as possibilidades. As mãos que antes tremiam agora estavam firmes, controladas. Ele tocou Sofia com uma precisão que ele não sabia que possuía. O ar estava denso, os segundos pareciam parar, mas ele se manteve. Cada movimento era um esforço consciente para não se perder na angústia do momento. Ele não era mais o homem que hesitava antes, ele era o médico novamente. E então, ele veio forte, alto, estrondoso. O choro, o alívio foi físico, uma sensação que se espalhou por todo o corpo de Elias. O som do choro foi como música aos seus ouvidos. Era o som da vida, o som da redenção. Sofia estava salva. Mãe e filho estavam vivos. Elias, com o coração disparado e os pulmões quase vazios de tanto segurar a respiração, sentiu uma onda de alívio tomar conta de seu corpo. Ele mal conseguia acreditar. Eu não falhei. Não desta vez, pensou, sua mente finalmente clareando. Ele olhou para Sofia, que agora respirava mais tranquilamente, e viu um sorriso fraco, mas cheio de gratidão. Ela estava ali, viva, e o filho dela também. Eles estavam vivos. No entanto, o barulho da porta se abrindo rapidamente interrompeu o alívio. O pároco e os moradores invadiram a cabana, com o olhar feroz de quem esperava um julgamento, uma condenação. Eles estavam prontos para acusá-lo, para arrastá-lo para o fogo da sua própria culpa. Agora o julgamento final, Elias pensou, com a respiração pesada. Ele já sabia o que viria, mas estava pronto para enfrentá-lo. Ou assim pensava. Mas, ao contrário do que ele imaginara, o silêncio foi quebrado por um clamor. A porta se abriu e uma onda humana invadiu a clareira. Não era o linchamento que Elias esperava. Era a gratidão em carne e osso. Um homem idoso avançou, agora andando sem muletas. Ele salvou a mim. Salvou meu filho da febre. Sua voz, rouca, mas cheia de vida, ressoou como um hino de agradecimento. Outros começaram a se aproximar, e Elias sentiu algo que ele jamais imaginara. Ele sentiu que a vida, de alguma forma, estava lhe devolvendo a força.
Esta menina respirava veneno. Ele me devolveu minha filha. Uma mulher o empurrou suavemente para a frente, com os olhos cheios de lágrimas. O medo que ele temia havia sido substituído por algo novo. A sensação de que ele havia feito algo certo. Elias estava atônito. Ele nunca imaginou que seu retorno àquele vilarejo, que até então representava sua falha, fosse ser recebido com tamanha gratidão. Ele olhou ao redor, e ali, diante de sua própria transformação, via um reflexo da redenção. Eu salvei essas vidas. Eu dei algo mais do que eu pensava ser capaz. O reconhecimento estava diante dele, e a culpa começava, pela primeira vez, a se dissolver. Ele não era mais o médico da dor. Ele era o homem que, apesar de seus erros, havia restaurado a vida. Meu irmão estava à morte, padre, gritou Baltazar, um fazendeiro forte, com os braços largos e a voz firme. Ele agiu. Onde a fé falhou em mover a montanha, a ciência dele abriu caminho. O pároco, acuado, recuou diante da indignação do povo. Sua voz foi esmagada pelo barulho da vida que Elias havia restaurado. O pároco, que antes parecia ser uma figura imponente, agora parecia encolher diante da força da verdade. O julgamento que Elias esperava não era de condenação, mas de reconhecimento. Elias sentiu um peso se soltar de seus ombros. Ele não estava mais sendo julgado, mas reconhecido. A vida havia dado a ele uma segunda chance, e ele não ia desperdiçá-la. Elias e Sofia partiram na manhã seguinte. Ele não fugia mais. Ele escolhia o futuro. A bagagem era leve, mas o coração estava pesado de esperança. Ele não era mais o médico da culpa, mas o guardião da vida. Ele havia encontrado, ao contrário de tudo o que imaginara, um novo caminho. Ele não era mais prisioneiro de seu passado. Ele tinha uma nova missão. A jornada era a travessia para o leste, guiados apenas pela promessa de um novo começo e pelo mapa na memória de Baltazar. Eles seguiam sem destino fixo, mas com a certeza de que o caminho seria diferente, e que ali, ao menos, ele começaria a se curar. O novo vilarejo era menor, mais novo, menos dogmático. A casa de Elias era simples, pedra clara, varanda e janelas amplas. Não havia a cruz maciça no centro, mas a calma do campo, o verde ao redor e o ar fresco de um futuro que ele agora acreditava ser possível. Aqui a terra é mais livre, pensava Elias, respirando fundo. Ele não sentia mais o peso da culpa. Ele sentia a esperança. E isso era tudo o que ele precisava. Baltazar esperava por eles. Ele apertou a mão de Elias com uma firmeza que era um voto de lealdade. Aqui, doutor, disse ele, com a simplicidade da lealdade. O homem que salvou meu irmão é mais que um médico. É um bem precioso. A terra só pergunta, você vai plantar? Sofia sorriu, seus olhos brilhando com um entendimento profundo. O jardim estava vazio. Era a tela em branco, o começo. Ela sentiu o cheiro da terra limpa e soube. Era ali que ela plantaria as flores da teimosia. Elias reabriu sua maleta, não com o temor do bisturi, mas com a ética do propósito. Ele sabia que o que havia feito em Sofia, no vilarejo, e em si mesmo, era apenas o começo. A vida tinha mais a oferecer, mais para curar, mais para viver. Ele estava pronto para o que viesse. A vida é uma sucessão de partidas e chegadas. O estoicismo nos ensina que não controlamos a tempestade, mas controlamos o nosso leme. A culpa não é uma âncora para nos prender, mas um peso que devemos transformar em impulso. A dor do luto me ensinou que o que realmente nos destrói não é o que nos acontece, mas o julgamento cruel que fazemos de nós mesmos. A tempestade é inevitável. Ela chega sem aviso, como um furacão que arrebenta tudo em seu caminho. Nossos corações, frágeis como folhas ao vento, são agitados, abalados por forças além do nosso controle. Mas o que é realmente importante, o que nos define, é o que fazemos quando o furacão passa. Aquele momento pós-tempestade, quando estamos lá sozinhos e perdidos, tentando encontrar o que resta de nós mesmos. O que fazer quando o vento cessou? Mas as consequências da tormenta ainda estão lá. Não podemos controlar a tempestade, mas podemos controlar o leme da nossa vida. Podemos com coragem nos reerguer. A culpa nunca foi uma âncora para Elias. Ela foi sim um peso esmagador. E como ele transformou esse peso?
O que parecia ser uma prisão virou combustível. A dor do luto, a perda da esposa e do filho que o assombrava, não era mais uma sentença de morte. Ele transformou essa dor, ele a usou para se reinventar. Ele não a escondeu, ele não fugiu dela, mas a encarou de frente. Para ele, a culpa não era um fardo que deveria arrastar pelo resto da vida. A culpa, na verdade, foi a chave que o libertou. E o que foi mais difícil de suportar não foi a tragédia em si, mas o julgamento que ele fez de si mesmo. A crueldade com que ele se martirizou. O peso de um erro que, em sua mente, nunca poderia ser corrigido. O verdadeiro inimigo de Elias não estava no mundo externo, mas dentro de si mesmo. O julgamento interno, esse síndico implacável, o condenava sem piedade. O silêncio da dor só amplificava esse eco. Mas no final ele aprendeu. Não era o que lhe acontecia que o destruía, mas o que ele acreditava sobre o que acontecia. Eu perdi minha família por um erro. Mas ganhei uma nova vida ao aceitar o erro e aceitar o apoio. O perdão não estava na ausência de julgamento, mas na presença de uma lealdade incondicional. Elias sabia que o perdão não vinha de fora, não vinha das palavras de um padre ou de um juiz. O perdão verdadeiro nasceu no momento em que ele decidiu olhar para si mesmo com compaixão. Era a aceitação do erro, e, acima de tudo, a aceitação do apoio dos outros que o transformou. Ele não precisou apagar seu passado, mas sim aprender a usá-lo como combustível. O apoio de Sofia, que compreendeu sua dor, que o ajudou a enxergar a virtude que ele não conseguia ver em si mesmo, foi o que lhe deu forças para recomeçar. O perdão. Então não era a isenção de responsabilidade. Não era a ausência de julgamento. O perdão era a presença de uma confiança inabalável. Era o compromisso de ver o outro, e a si mesmo, além do erro, além do pior dia. Ele não precisava apagar seu passado, mas aprender a plantá-lo no solo fértil do presente, onde poderia florescer. A única forma de seguir adiante não é apagando o passado, mas plantando o que vale a pena, onde as raízes não vão apodrecer. Elias sabia disso. Ele sabia que o único caminho para a verdadeira redenção era aceitar suas falhas e aprender a construir algo novo com elas. Como um jardineiro que, ao plantar uma árvore, sabe que ela precisa de cuidado, sol e água, ele entendeu que as sementes que ele plantasse agora não seriam as mesmas que ele tinha plantado antes. Ele não poderia mais plantar medo, arrependimento ou ressentimento. Ele precisava semear perdão, compaixão e, acima de tudo, esperança. Ao olhar para sua nova vida, para os novos passos que ele estava começando a dar ao lado de Sofia, ele se deu conta de que a verdadeira cura não estava em fugir da dor, mas em enfrentá-la e fazer dela uma força de renovação. Eu não sou mais o homem que cometeu aquele erro. Eu sou o homem que aprendeu com ele. E isso foi o que o libertou, o apoio de quem viu nossa virtude e não nossa falha. É o chão onde a redenção floresce. Às vezes, é fácil se perder naquilo que fizemos de errado. O mundo, os outros e até nós mesmos podemos ser duros em nossos julgamentos. Mas a verdadeira salvação, a verdadeira cura, vem quando somos capazes de enxergar além dos nossos erros, quando nos permitimos ser vistos pela nossa capacidade de mudança, não apenas pelo que falhamos. É o apoio de outros que acreditam em nossa capacidade de crescer, de recomeçar, que realmente nos sustenta. A redenção, afinal, não vem de dentro, mas do que escolhemos cultivar nas relações com os outros. A vida, assim, recomeça. Ela não é uma linha reta, mas uma espiral que nos leva para um lugar onde podemos ver o que antes estava escondido. Ela não é feita de vitórias e fracassos isolados, mas de transformações contínuas. A vida recomeça quando a gente se recusa a ser definido pelo nosso pior dia. E você que acompanhou Elias em sua longa jornada, agora que o segredo foi revelado e a redenção alcançada, a pergunta é sua. Se você estivesse no lugar de Sofia, conseguiria perdoar o erro que tirou sua família, mas salvou a sua vida? Ou no lugar de Elias, qual seria o preço justo pelo seu erro? A eterna solidão, ou a coragem de lutar por um novo começo? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. É na honestidade de sua reflexão que encontramos o verdadeiro propósito dessas histórias. Se essa narrativa tocou sua alma e te ensinou a controlar o seu leme, inscreva-se no canal Voz do Silêncio. É aqui que transformamos a dor em sabedoria e o caos em clareza.